Uau, Deus é bom, só o tempo todo. Amém. Deus é bom, o tempo todo. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar. Uau. Deus abençoe o time, glória a Deus. Vocês voltam no final, por gentileza, voltem no final. Eu estou muito empolgado para aquilo que vai acontecer a partir de hoje nesse lugar. Don't give up, não desista. Amém. Nós não vamos desistir daquilo que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, forte. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos fazer uma caminhada fantástica. Nós vamos começar hoje uma jornada de 5 domingos que vai com certeza impactar nossa vida para o resto da nossa vida. Se você pensou em desistir em algum momento, a palavra é: não desista, não pare, continue. Continue caminhando, continue lutando, continue fazendo tudo o que você tem feito. Na verdade, melhore o que você está fazendo, mas não pare. Alguns dias atrás eu vi uma postagem, não me lembro se foi no Instagram, no Facebook. Quando você se sentir cansaço, não pare, descanse e continue. Esse é o segredo. Não pare, não pare, não pare. Nós vamos iniciar hoje uma série chamada Não Desista. E eu quero comentar com vocês um pouquinho a respeito de como esse livro mexeu comigo. Ano passado, quando eu estive nos Estados Unidos, eu acho que navegando na internet, eu encontrei esse livro e eu comecei a ler e para aquele momento foi um bálsamo para a minha vida, mas talvez eu não imaginasse que seria tão oportuno para esse tempo. E eu li o livro, depois eu comprei o kit da campanha, e os últimos meses, dentro da pandemia até acabou sendo útil para mim. Eu traduzi esse livro inteiro, que é o diário, que nós vamos começar a partir de amanhã à noite. Então, além da leitura do livro, eu fiz um trabalho bastante, foi desafiador, mas consegui. Nesse livro aqui nós temos 35 dias de caminhada. E é o que vai acontecer a partir de amanhã à noite. Nós vamos, cada dia, fazer a leitura. Só para você entender, eu gravei um vídeo ontem, está no nosso canal do Facebook. Durante 35 dias, durante 5 domingos, nós vamos ministrar uma palavra aqui na igreja. E durante a semana, de segunda a sábado, às 10 da noite, no Facebook, eu vou estar fazendo uma live e aprofundando aquilo que a gente viu no domingo. Então hoje nós vamos começar a falar sobre o assunto. E amanhã eu te convido para estar comigo às 10 horas lá no Facebook. E fica tranquilo, esse tempo do Facebook vai ser de 15 a 20 minutos. Eu não quero ser muito, como que fala? Não quero estender muito. Mas nós vamos aprofundar em cada semana. E um detalhe importante também. Quando eu começar a live, você que está cadastrado no WhatsApp da igreja, você vai receber um arquivo com aquilo que eu vou estar falando e com algumas perguntas, algumas reflexões, algumas orações que nós vamos ter durante esses dias. E eu te incentivo, depois nós vamos colocar o número do WhatsApp da igreja na tela e você vai mandar uma mensagem dizendo um oi para você se cadastrar também nesse grupo, ok? Vai ser uma jornada incrível. Legal? Então vamos começar? Vamos lá? Quem está pronto? Eu esqueci de pedir para vocês virem de tênis. Aliás, nem eu vim, né? Porque nós vamos fazer uma corrida. Nós vamos começar hoje uma jornada, uma corrida, uma maratona. Nós vamos fazer juntos. Para que nós possamos descobrir qual o segredo que homens e mulheres na Bíblia Sagrada conseguiram vencer apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios.
Nossa base, e você vai ouvir isso muito nesses próximos dias, será Hebreus capítulo 11 e Hebreus capítulo 12. No capítulo 11 de Hebreus nós temos a galeria dos heróis da fé, e nós vamos olhar para aqueles homens, para aquelas mulheres, para entender como foi que eles venceram. Para entender a mensagem deles para nós, que era para que nós não desistíssemos. Eles não desistiram e nós também não vamos desistir daquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos olhar para o capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Se você quiser abrir a sua Bíblia agora, nesse capítulo, não leia, mas só abre, coloca um envelope, coloca um papel, coloca alguma coisa para marcar Hebreus 12. Nós vamos começar com ele. E vamos olhar para Hebreus 11 na vida desses homens e dessas mulheres. Você que está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, abra a tua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12. Antes de fazermos a leitura, eu preciso contextualizar, eu preciso que você entenda qual é a proposta dessa série. Não desista, nós não vamos parar, ok? E aqui, na capa do livro, ele diz que a fé que nos faz manter a confiança, que nos dá confiança para continuar acreditando, com coragem, continuarmos caminhando, continuarmos indo, apesar das dificuldades. Então eu preciso que você se localize no seguinte: quando nós enfrentamos circunstâncias difíceis ou situações que tentam nos esmagar, o que é que nós precisamos fazer? Situações vêm para nos sufocar, situações vêm para nos destruir, para fazer com que a gente desanime. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso, na verdade, entender e aprender a colocar os meus olhos em Jesus, para que eu não fique cansado, para que eu não desanime, para que eu não desista. Esse é o segredo. Esse é o segredo, olhar para Jesus e não pararmos. O cansaço vem, o estresse vem, a angústia vem, doenças vêm. Muitas coisas vêm para tentar tirar a gente do projeto que Deus tem para a nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar nessas próximas 5 semanas. Nossos olhos vão estar colocados em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. E nós vamos usar esses versículos de Hebreus 12, como uma base para as próximas 5 semanas. E aí, o que é que na verdade eu preciso entender sobre não desistir? Como pastor, é muito comum pessoas me procurarem, pessoas procurarem a equipe de pastores da igreja, quando elas estão com grandes problemas. É muito comum. E essas pessoas, quando elas vêm até nós, normalmente é porque o leite já derramou. Normalmente a coisa já ficou muito complicada e elas vêm. E com os anos de ministério, a gente vai aprendendo e a gente acaba dando conselhos, dizendo o que a pessoa deve fazer. Mas eu posso confessar uma coisa para vocês: normalmente, a pessoa ela vem, ela fala, a gente orienta e ela não pratica aquilo que a gente orienta. É muito normal. É muito normal, infelizmente é muito normal. A pessoa vem desesperada e ela quer um conselho, na verdade ela quer a solução do problema que muitas das vezes ela se enfiou ou a enfiaram dentro de um problema. E quando vem, normalmente quer a resposta imediata, e tem que ser assim, tipo varinha de condão. Mas o que acontece no decorrer do tempo, e a gente vai aprendendo isso, muitas pessoas, na verdade, elas nem querem a solução. Sabia? Ela só quer falar, e ela só quer ouvir algo do tipo: não desista, vá em frente, continue caminhando. É isso que ela quer. Nem sempre a resposta ou a solução que eu apresento para a pessoa, ela vai praticar, mas se ela ouvir, não desista, vamos em frente. É muito comum quando a gente está dando um aconselhamento, a gente encerra dizendo: vamos orar, vamos orar. E a pessoa, ali ela já começa a ficar diferente, porque ela colocou aquilo tudo para fora. Eu vou dar para vocês alguns exemplos do que faz as pessoas desistirem, o que faz as pessoas
jogarem a toalha, o que faz as pessoas olharem para a situação. Eu vou dizer algumas coisas. Essa lista ela é muitíssimo maior do que aquilo que eu vou falar agora. Por exemplo, quando que uma pessoa pensa em desistir? Quando ela acaba de receber, por exemplo, um diagnóstico de câncer. Não é uma notícia tão fácil. As pessoas pensam em desistir quando a sua vida, seu propósito parece mais uma maldição do que um chamado ou um tempo. Um jovem casal, casado há muitos anos, eles estão brigando o tempo todo, e aí um olha para o outro e eles acreditam que cada um do seu lado pensa assim, casei com a pessoa errada. Eles percebem então que o divórcio é o melhor caminho, e aí o cônjuge vai e anuncia o final do casamento. Pessoas pensam em desistir. Ou talvez uma mensagem do tipo, não, você não está grávida, de novo. Ou, você acabou de visitar um site de sexo explícito e você fala assim, eu não quero mais continuar entrando nesses sites. Mas isso tem sido maior do que eu. Seu filho adolescente está longe dos caminhos do Senhor, da fé que você ensinou, e aí você fala assim, eu vou desistir do meu filho. Você nem sabe como terminou de tomar uma outra garrafa de vinho, e você, a hora que você percebeu, você fala assim, foi mais uma garrafa. Você ama seu filho com necessidades especiais, mas está sobrecarregada, mãe, exausta, porque parece que isso não tem fim. E a vontade é de desistir. Sua dívida continua a crescer e ninguém sabe que você está com sérios problemas financeiros. E a vontade é de desistir. Marido desempregado, quase um ano desempregado, ele está começando a perder a esperança de encontrar um novo emprego. E depois ele sente que ele tem falhado com a família. A vontade é de desistir. Uma senhora idosa luta com depressão profunda e debilitante, desde que se lembra, anos e anos lutando contra a depressão. E depois de tentar tantos tratamentos diferentes, ela acredita que nunca será feliz na vida. E a vontade é de desistir. O aluno que estuda e ele deseja entrar numa faculdade federal e ele estuda, vai para o vestibular e não consegue. A Covid-19 destruiu minhas economias, destruiu o meu emprego, destruiu a minha família, a Covid destruiu tudo e eu desisto. Você concorda comigo que a lista é muito maior do que isso? Tem muito mais coisa. Nós poderíamos continuar aqui falando e o nosso tempo ia passar com histórias mais ou menos desse tipo. E aí, quando você ouve alguém dizer alguma coisa desse tipo, o que é que você diria para essa pessoa que está passando por uma situação dessa? O que você acha que essas pessoas precisam ouvir no fundo? O que você acha? O que ela precisa ouvir naquele momento em que ela está enfrentando? O que você quer ouvir se você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei, ou você puxou à memória alguma situação que você está vivendo? O que é que você quer ouvir? Quando tudo que acontece ao seu redor diz para você que não vai dar certo, que não vai funcionar. A grande maioria das pessoas quer ouvir algo do tipo, não desista. E parece um tanto quanto estranho, mas a gente já vai entender, o tema de hoje é ouça a multidão. E aí você diz assim para mim, pastor, mas eu ouvi a vida toda que eu não devo dar ouvido para a galera. Calma, você já vai entender quem é essa multidão. E aí, nós procuramos trabalhar uma imagem, e a que mais ficou dentro daquilo que a gente quer falar, é do futebol americano, tem um jogador ali que ele está com a bola e tem um monte de outros que estão contra ele. Mas ele não pode desistir mesmo sabendo que a defesa do outro time está todinha armada para querer impedi-lo de que ele chegue lá na end zone, para ele fazer um touchdown. A gente entende bastante de futebol, né? Futebol a gente manja, mas vamos lá, é como se o jogador atacante estivesse com a bola sozinho,
indo em direção do gol, mas o time adversário todinho recuou e ele tem que enfrentar isso. E o que é que a multidão vai dizer para ele? Para o jogador que está com a bola? A defesa está armada. O que você acha que a multidão vai falar para ele? Não desista, vá em frente. E nós vamos entender já já quem é essa multidão. E na verdade, muitas das vezes nós queremos ouvir essa mensagem de não desista, continue, não pare, fique firme, nunca desista. E Deus te trouxe aqui hoje de manhã, você que está acompanhando pela internet, a mensagem para você também é essa: não desista, não pare, não jogue a toalha, continue caminhando, continue avançando. E é isso que nós vamos tratar durante essas 5 semanas, durante esses próximos dias. E aí, por que é que você precisa avançar? Porque dentro da sua cabeça, o maior crítico que você tem são os seus pensamentos. Essa é a grande luta que nós temos que travar. Quando você sabe que a situação não está fácil, mas lá dentro vem uma voz que diz assim para você: você pode desistir, pare agora. Nunca vai mudar. Nada muda, pare, é muito tarde para você agora, já foi. Deus não se importa, e o que você está vivendo é o que você merece. Essa vozinha fica te arrebentando, ela fica soprando em você o tempo todo. Acredito eu que todos nós aqui tem essa vozinha, mas nós precisamos olhar para frente e continuar. Eu não posso desistir. Eu me lembro em 2002, 2003, eu estava fazendo faculdade e fui para a faculdade já idoso, porque na época, na minha classe, eu e mais uma moça éramos os avós da turma. Porque eu tinha 33 anos e a galerinha toda com 18, metade quase da minha idade. E quantas vezes eu pensei em desistir, quantas vezes eu pensei em parar com aquilo. E tem alguém aqui que é especial na minha vida, que é a Mara Garófalo, que um dia, todo final de semana, a Mara chegava em mim e dizia assim: como é que está, pastor, e a faculdade? Eu falava: tá legal, tá legal. Chegou um final de semana que ela perguntou: e a faculdade, como é que está? Eu falei assim: não dá mais, eu vou parar. Eu desisto, não dou conta. E aí a Mara, com esse tamanhão todo, ela botou o dedo, não botou o dedo, foi força de expressão, mas ela olhou para mim e falou assim: não pare. O que é que eu vou falar para os meus filhos se você parar? Nunca me esqueço disso, Mara. Foi top. O que eu vou falar lá em casa se você parar? Os meus filhos estão olhando para você, a minha família olha para você e você é exemplo para nós. Não pare. Eu já estava pronto para parar, já tinha pensado em desistir. Não foi um tempo fácil. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, eu trabalhava em São Paulo na época. Eu saía do trabalho em São Paulo, eu ia direto para a faculdade. Eu saía de casa às 6 da manhã, eu chegava à meia-noite, 4 anos fazendo isso. Quantas e quantas vezes deu vontade de parar? Quem fez faculdade, principalmente quando chegou TCC, como foi difícil. Mas alguém disse para mim o que a multidão está falando para você agora: não pare, não desista, continue caminhando. Lembra da Dolly? Da Dory? Muitos de nós precisam alguma coragem mais do que conforto. Falarem em nossos corações e em nossas almas quando as circunstâncias parecem sombrias e a estrada à frente parece sinistra. Eu e você precisamos ouvir alguém dizer assim: não desista, não pare. Deus te trouxe aqui hoje de manhã para que você ouça: não pare, não desista. 2020 ainda não acabou, os melhores dias da sua vida estão por vir. Não pare, não desista, continue. Vamos ver Hebreus 12, versículos 1 ao 3. Olha só, essa palavra é para você hoje de manhã.
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, é a multidão. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha, uma grande nuvem. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Foi proposto uma caminhada, uma corrida, uma jornada para cada um de nós, e nós precisamos olhar para frente, não desistir, não parar. Versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando der vontade de parar, quando der vontade de desistir, quando der vontade de largar tudo, olha para Jesus. Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. Olha para Jesus, 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 olha para Jesus. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele sofreu muito mais do que nós, mas ele não parou. Desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Para que você não se canse e não desanime, para que você continue, para que você vá em frente, não pare. Amém. Qual é a palavra de Deus para você hoje? Não posso parar. Eu não vou parar. Jesus, ele suportou a vergonha. Tá, ok. Você está com vergonha da situação que está passando. Ok, faz parte. Mas não pare. Retoma, tira aquilo que está te impedindo, jogue fora o peso. Nós vamos falar sobre isso em um dos dias aí, vai ser muito show de bola. Vamos olhar para a palavra. Na primeira parte dessa mensagem, o autor aos Hebreus está dizendo para nós que nós devemos ouvir a multidão. E qual é essa multidão? Versículo 1: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. A palavra portanto, que é a primeira palavra do versículo 1, nos remete, nos leva ao capítulo 11 de Hebreus. Ok? Que às vezes, capítulo 11 de Hebreus é chamado a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11 nos conta uma história atrás da outra de pessoas que fizeram a sua corrida. Pessoas que foram fiéis quando tudo era difícil. Pessoas que mantinham a sua fé em Deus, mesmo quando as situações e circunstâncias pareciam impossíveis. Eles continuaram. E o que é que a gente aprende disso? Portanto, a palavra portanto está direcionando o leitor de volta ao capítulo anterior. Qual capítulo? Diga comigo, 11 de Hebreus. Vamos lá? 11 de Hebreus. Ele faz a gente voltar para o capítulo 11 e aos exemplos daqueles que fizeram uma corrida fielmente. Esses heróis da fé são nossa grande nuvem de testemunhas. Então, quem é a multidão que você deve ouvir? Diga comigo assim: todos, vamos lá, mais forte, todos os homens e mulheres do capítulo 11 de Hebreus. Quem é a multidão que você deve ouvir? Os homens e mulheres do capítulo 11 de Hebreus. Eu preciso que você entenda isso. Isso daqui vai ter que ficar grudado em você durante os próximos dias. Quem é a multidão? É o seu vizinho? É aquele colega de trabalho que fica reclamando o tempo todo? É a mídia, a rede de TV? Quem é a grande multidão? Diga, homens e mulheres do capítulo 11
de Hebreus. E o que é que nós vamos ver? O que é que nós vamos ouvir desses homens e dessas mulheres que estão no capítulo 11 de Hebreus? Nós vamos ouvir o seguinte: ei, continue trabalhando. Eles vão dizer para nós: ei, eu sei que você está cansado, mas não para não. Os homens e mulheres do capítulo 11 de Hebreus, eles vão dizer: sei que as coisas não parecem estar indo do seu jeito, e nós cantamos aqui que do jeito dele é melhor. Amém? Posso ouvir um amém? Do jeito dele é melhor. Então, apenas continue trabalhando, continue avançando, continue indo. Não desista. O que é que a multidão de Hebreus 11 diz para mim e para você? Não desista. Não desista. Não pare. Não jogue a toalha. Versículo 8 de Hebreus 11, você que está com a Bíblia aberta no 12, volta o capítulo 11. Nós vamos ver um personagem, durante a semana nós vamos passear na história desse homem. Hebreus 11, versículo 8. Nós vamos aprender sobre o nosso pai Abraão. Quem aqui é filho de Abraão? Amém? Nós somos descendentes de Abraão. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: você tem cara de Abraão. Mesmo com a máscara, tá? Fala para ele: você tem cara de Abraão. Olha só, muitos de nós conhecem a história do Abraão. Muitos de nós. Acredito que a grandíssima maioria aqui conhece a história do Abraão. Resumo da história dele: Deus instrui Abraão para arrumar tudo, junta tudo, sua família, os seus bens, e se mude para um país diferente. Mas é interessante aqui que Deus não disse para o Abraão onde exatamente ele deveria ir. Deus disse assim: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vai. No caminho eu te mostro. E aí, como é que você faz? Como é que você toma uma decisão de ir para um lugar que você não conhece? Abraão recebe uma orientação de Deus. No entanto, Abraão ainda obedeceu aos mandamentos de Deus sem ter os detalhes, porque confiou nos planos do seu Pai Celestial. Abraão confiou. Olha para o versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Sensacional. Como que a gente chama isso? Fé. O texto está dizendo: pela fé o Abraão fez isso. Ele foi para um lugar. Próximo slide. Olha só o versículo 11, do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, ela recebeu poder para gerar um filho. Por quê? Uma mulher idosa, um homem idoso, consegue acreditar num negócio desse? A palavra está dizendo: porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Uau! Olha o que este homem e essa mulher nos ensinam. Quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia sem sentido, quando nada fazia sentido na verdade, eles olham para a palavra. Sara, a esposa de Abraão, aprende com Deus que ela vai se tornar mãe, e que terá um filho, e que o seu filho será pai de uma grande nação. Mas a Bíblia também nos diz que ela era velha e estéril quando recebeu a mensagem de Deus. E é interessante que o escritor dos Hebreus, olha para o versículo 12, do capítulo 11. O escritor dos Hebreus, ele chega ao ponto de dizer que o Abraão, marido da Sara, era quase morto. Oh, dó! Já pensou, gente, um homem com quase 100 anos de idade ser pai, sem ajuda de remédio nenhum? Só
uma intervenção de Deus. O desafio aqui, então, é não desistir. Não desistir quando você não sabe o que vai acontecer, ou quando vai acontecer, ou como vai acontecer. Mas o Abraão e a Sara, eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não sabiam quando ia acontecer. E também eles não sabiam como isso ia acontecer. Talvez seja como eu e você hoje. Eu tenho promessas de Deus para a minha vida. Domingo passado nós falamos sobre promessas. Eu não sei como vai acontecer, eu não sei como é que esse negócio vai rolar. Eu não sei como fazer, eu não sei. Mas aí, nós naturalmente tememos o futuro, um futuro desconhecido. Não sabemos como tudo vai dar certo no final. E por não saber o que vai acontecer no final, o medo pode nos paralisar. Mas aí entra a mensagem: não pare, não desista. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Entra a fé para continuar crendo na salvação do teu marido, para continuar crendo na transformação do filho, para continuar crendo na cura do câncer, para continuar crendo que o desemprego vai acabar, para continuar crendo que um monte de coisa que hoje tira a sua paz, tira a sua tranquilidade, tira o seu sono, isso vai acabar, porque você tem fé e você olha para frente, para as promessas, e tem gente dizendo para você: não desista. O Abraão falou para você, está falando agora: não pare. Isso que está acontecendo em Hebreus 11. As pessoas que estão nesse capítulo inteiro são irmãos e irmãs que já terminaram a corrida. Homens e mulheres que viveram situações muito semelhantes às nossas, mas que eles nos dizem: ei, você vai ter um tempo na sua vida em que você vai achar que não vai dar certo, que não vai acontecer, mas nesse momento eles estão dizendo para nós: olhe para frente, olhe para a promessa. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e aquilo que não vemos. Olhando para Abraão e para Sara, eles nos dizem assim, ó: mesmo que você não saiba onde Deus está te levando, mesmo que você não saiba quando você vai chegar lá, e mesmo que não saiba como tudo vai acontecer, Abraão e Sara dizem para mim e para você hoje: não desista. Não desista. E aí, a grande dificuldade que a gente tem... Espera aí, eu pulei uma frase importante aí. Próximo slide. Olha aí: não conhecemos o futuro, não podemos ver como tudo vai se encaixar, mas podemos seguir em frente, porque confiamos em nosso poderoso Deus e em seu plano. Deus tem um plano para a tua vida. Você não é um erro de planejamento familiar. Você é alguém especial. O Todo-Poderoso te criou com um propósito. E o Abraão e a Sara estão dizendo para nós: não pare. Quantas vezes acontecem coisas e é muito fácil de nós nos tornarmos vítima. Gente, nós vivemos um tempo... Eu estava lendo alguma coisa essa semana, alguém dizendo assim: gente, que geração que se vitimiza o tempo todo. Geração mimimi. Nós nunca imaginávamos ou viveríamos uma geração tão mimizenta como essa. Na época que eu era criança, não existia o bullying, né? E a gente era bullyingado o tempo todo. Era ou não era? Por exemplo, eu era magro que dava dó. O meu paletó listrado tinha uma lista só, de tão magro que eu era. Quando eu estava de frente, dava a impressão que eu estava de lado, de tão magro que era. E quando eu virava de lado, o cara falou assim: já foi embora. Porque era muito magro. Agora você imagina se não tirava um sarro da minha magreza. Eu chegava em casa, minha mãe me dava uma vitamina que eu amava tomar, chamada Baby Vit.
Alguém aqui é da época do Baby Vit, há 50 e tantos anos atrás? Não, ninguém. Ah, lembra do Baby Vit? Quem mais lembra do Baby Vit aqui? Deixa eu ver. Ufa, ainda bem, tem gente que lembra. E minha mãe tinha uma fissura de querer me fazer engordar. Olha só agora que virou. Agora está uma luta para emagrecer, gente. Aí ela me dava um negócio chamado, aquilo eu odiava. Emulsão de Scott. Óleo de fígado de bacalhau. Quem tomou essa desgraça? Eu tomava. Bom, minha mãe ela era muito delicada. Ela me segurava no meio das pernas dela, eu era muito magro. E ela pegava a colher e socava na minha goela. Eu preciso falar para você que eu acabava de engolir o emulsão de Scott, o óleo de fígado de bacalhau. Eu ia para fora para vomitar. Aquilo era ruim demais. Então, eu era muito magro. Tiravam sarro. A orelha era um pouquinho grande. Hoje ela já ficou mais proporcional. Olho. O meu olho era esbugalhado. E eu não morri porque me chamavam de magrelo. Tinha raiva, sim, deles. Queria socar um, mas... Dia seguinte, estava lá todo mundo me chamando de magrelo de novo. Viu? Nós precisamos nos parar de fazer de vítima. E quando eu entendo que eu preciso parar de me sentir vítima, é quando eu entendo que Deus tem um propósito para a minha vida. Quando a promessa vai vir, ela vai acontecer, como aconteceu com Abraão e Sara. Eles eram velhos, mas Deus fez cumprir a promessa na vida deles. O que eu aprendo com Abraão? Que é a minha vez de confiar em Deus e ser obediente. Chegou a minha vez. E lá na arquibancada estão Abraão e Sara, dizendo para mim, não pare. Você não está entendendo algumas coisas? Não pare. Algumas coisas não fazem sentido? Não pare. Muita coisa não fazia sentido para Sara. Mas ela acreditou na promessa. E Deus te trouxe aqui hoje de manhã para dizer para você, não pare. Não desista. Nós vamos olhar para os heróis da fé de Hebreus 11 e vamos caminhar em direção ao cumprimento do que Deus tem para a nossa vida. Fique em pé no seu lugar. Não pare. Hoje é só o comecinho. Nós vamos fazer uma caminhada incrível. Ouça a multidão. Vamos lá. Quem é a multidão? Responde para mim. Vamos lá, vamos ensaiar, vamos fazer bonito isso aqui. Quem é a multidão que eu preciso ouvir? Homens e mulheres do capítulo 11 de Hebreus. Quem são esses homens e mulheres do capítulo 11 de Hebreus? Diga comigo assim, os heróis da fé. Então vamos lá, vou perguntar agora, vocês vão responder com mais ênfase, tá? Quem é a multidão que eu devo ouvir? E o que eles dizem para nós? Não desista. Não pare. Não pare. O que o Abraão e a Sara falam para nós? Fé e obediência. Não pare. Não estou entendendo. Continua. Não consigo. Continua. Continua caminhando. Continua caminhando. Vamos orar. Deus, obrigado por meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui hoje no templo, que estão acompanhando pela internet. Eu sei que muitos deles estão lutando de maneiras que eu, Fábio, não conheço, não faço ideia. Mas Deus, eu quero que os meus irmãos e as minhas irmãs saibam que nós os amamos. Eu amo cada uma dessas pessoas e eu quero vê-los cruzando a linha de chegada. E eu sei que o Senhor nos ama muito. Deus, eu reconheço que para muitos de nós, para mim, em alguns momentos, a vida pode estar sendo difícil e dolorosa. Então, Senhor, a minha oração, o meu desejo é que o Senhor me encoraje, que o Senhor use Abraão e Sara para me encorajar, que o Senhor use os homens e mulheres do capítulo 11 de Hebreus para me dar uma palavra de encorajamento.
e que eu aqui hoje possa ser um instrumento do Senhor para desafiar o meu irmão a continuar. Deus, nós não somos fortes o suficiente para fazermos as coisas sozinhos. Nós não temos poder por conta própria. Mas Deus, eu sei que aquilo que eu leio em Hebreus 11, que é pela fé que nós somos fortes, é pela fé que eu olho no Senhor e vejo as promessas. Então, Senhor, aprofunda a minha fé, me ajude, Senhor, a manter os olhos fixos no Senhor, enquanto eu caminho, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu peço, Senhor, me ajude o meu irmão, ajude a minha irmã a manter os olhos fixos no Senhor, e quando nos sentirmos cansados, desanimados, com tudo o que está acontecendo, que nós possamos olhar para o Senhor Jesus, e é no nome dEle que nós oramos agora. Nós queremos ouvir a multidão, essa nuvem de testemunhas, de homens e mulheres, que estão lá no capítulo 11 de Hebreus. Eles me dizem hoje: não desista, não desista. Eu te peço isso, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu te pedir uma coisa. Eu tenho aqui o Fábio, a Bárbara, Ricardinho e a Nath, que são pessoas que trabalham com academia, com atividade esportiva, com atividade física. Quem mais? O Ricardo, que é mestre na área de educação física, fazendo doutorado nessa área. Tem mais gente aqui que trabalha com academia ou coisa do tipo? Não. É comum, lá na academia, é comum a gente fazer a inscrição e a matrícula na academia e achar que já está tudo certo, né? Até um tempo atrás eu vi uma pessoa falando assim: olha, eu já fiz a matrícula na academia faz 2 meses, mas eu não perdi nenhuma grama ainda, quando é que eu vou começar a ver resultado? Aí o dono da academia falou para ele assim: quando você começar a vir, porque só fazer a matrícula não vai resolver. Ah, mas tem que ir. Aí você olha para o projeto que Deus tem para a tua vida, e você precisa desenvolver algumas práticas, algumas rotinas. E eu quero te pedir, com muito amor e carinho, me acompanhe durante esses próximos 35 dias, às 10 da noite lá no Facebook. Me acompanhe. Faça um investimento na sua vida. Você não vai gastar tempo, você vai fazer um investimento. Porque amanhã à noite, terça-feira à noite, nessa semana nós vamos nos aprofundar na história do Abraão e da Sara, que dizem para nós: fé e obediência, não pare. Vamos lá? Faça esse investimento na sua vida. Você não vai desistir, você não vai parar. Amém? Vou dar uma sugestão para você. Compre um caderninho, porque você vai receber no WhatsApp. Coloca o número do WhatsApp aqui na tela, por favor, e na transmissão. Você que ainda não recebe algum comunicado da igreja, se inscreva, porque na hora da live você vai receber um PDF, um arquivo em PDF, com a reflexão e com as perguntas que você vai responder depois da live. Vai ser o seu diário. O diário Não Desista. Pergunta simples, tá, gente? Para você não, ai meu Deus do céu, será que ele vai fazer prova com a gente depois? Não, é para você. Perguntas do tipo: o que foi que esse texto falou com você? Perguntas do tipo: o que é que o Abraão diz para você? O que é que a Sara diz para você? E você vai refletir a respeito disso. E vai anotar aquilo que Deus vai falar com você durante essa jornada nesses próximos 35 dias. Ok? Sugestão. Aí não, ele vai fazer pergunta, viu?
não deixa isso entrar na sua cabeça. Na verdade, as perguntas é para você responder e ninguém precisa olhar para o seu caderninho. É seu. Não precisa mostrar para a esposa, para o marido. Ok? Porque às vezes tem gente que fica constrangido. Para o pai, para a mãe. Não, é para você. E nós vamos fazer essa caminhada juntos. Eu estou sugerindo. Quero te ver cruzando a linha de chegada. Porque a palavra está dizendo para nós, estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. E nós vamos colocar os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. E nós não vamos parar. Amém? Combinado? Nos encontramos amanhã, às 10 da noite, no Facebook do Templo do Louvor. E se você puder compartilhar a live quando você entrar nela, vai ser top, porque mais pessoas vão receber aquilo que você vai estar recebendo amanhã à noite. Combinado?